Pode assistir de novo, tá? Então hoje a gente vai tirar essas dúvidas que foram enviadas lá no grupo, que são dúvidas muito legais que eu gostei bastante. Então eu botei aqui o título de Descomplicando a Candidíase e eu achei muito legal porque muitas vezes a gente fala só da alimentação, mas a gente não entende por que que o fungo dá aquele sintoma, o que que tá acontecendo no meu corpo totalmente, né? Então eu acho que as dúvidas de hoje foram bem interessantes. Vamos lá. Tá? Por que que a candidíase parece uma alergia? Essa pergunta é muito interessante. Os sintomas da candidíase característicos, né? Que é a vermelhidão, a coceira e a descamação. E aí, realmente, remete um pouco à questão da alergia, a coceira e tudo mais, aquele vermelhidão. O que acontece, por incrível que pareça, não é que o fungo cause esse sintoma. Então, não é o fungo que causa coceira, vermelhidão, descamação. O que vai causar tudo isso, na verdade, é uma reação do nosso corpo. Então, quando é que a gente tem a candidíase? Por que a candidíase acontece? Porque a gente vai ter um excesso desse fungo no nosso corpo. Que até tem a outra pergunta que vai de encontro com isso. Mas o excesso desse fungo no nosso corpo, que é o fungo cândida, que inclusive pode ter várias espécies, então o mais comum é a Candida albicans, né, que geralmente dá. Porém, a gente pode ter uma Candida glabrata, podemos ter uma Candida tropicalis, outra espécie. E aí vai ser um caso pior, porque é um caso que vai ter mais resistência e mais difícil de tratar, tá? Mas geralmente é a Candida albicans mesmo. Então, esse fungo, ele vai estar aumentado ali na nossa mucosa vaginal e também provavelmente vai estar aumentado na mucosa no nosso intestino, tá? E aí, como consequência desse aumento de fungo, o nosso corpo vai reagir. Nosso corpo vai querer combater aquele fungo, né? Diminuir aquele excesso de fungo, e aí que vem essa parte da resposta inflamatória. Então, todos esses sintomas aqui, vermelhidão, coceira e descamação, na verdade não é culpa do fungo. É o nosso sistema imunológico que está combatendo o fungo e, como consequência, ele causa coceira e vermelhidão. Então é tudo culpa do nosso corpo mesmo. Esse fungo, ele vai estar, ele libera algumas toxinas, tá? Bem específicas, que vão irritar a nossa pele e machucar, tá? E aí, depois que o fungo libera as toxinas, que vem o sistema imunológico tentando combater, tá? Então por isso dá vermelhidão. Coceira e vermelhidão, tá? O sistema imunológico tentando combater esse fungo. E o descascar, que é muito interessante, né? O descascar nada mais é do que uma renovação da pele. Então a gente vai ter uma descamação, vai ter pele, células que vão estar morrendo ali daquela pele, né? Então, por exemplo, vai ter uma descamação, células mortas que vão estar saindo ali da pele. E aí, vai acontecer aquela descamação. Tá? Então, aquilo ali, quando tá descascando, não é o fungo. Sim, são células que estão morrendo, células mortas, tá? Que estão saindo dali e tá acontecendo uma renovação celular. Tudo isso é uma resposta inflamatória, tá? Uma resposta do nosso corpo que ele vai estar reagindo àquele excesso de fungos. Então, por que que o foco do acompanhamento é sempre aumentar o sistema imunológico? Tá? Depois vocês me perguntem se não ficou bem claro, se ficou confuso a explicação. Mas por que que o nosso foco é fortalecer o sistema imunológico? Porque realmente, se eu tiver com um corpo forte, o meu corpo combate os fungos de forma satisfatória e aí eu consigo resolver aquele problema, né? E aí esse combate ao fungo é o quê? Uma diminuição do excesso de fungos. Não vai ser eliminar totalmente o fungo, isso aí é uma mentira, tá? Ah, eu vou eliminar totalmente o fungo cândida, isso aí não existe, porque o fungo ele faz parte do nosso corpo. Tá? Então, o que a gente vai fazer é uma diminuição desse excesso de fungos que está causando um problema ali. Bom, isso aqui eu achei muito interessante. O que que é o corrimento afinal, né? Às vezes a gente acha que é o fungo que está saindo. E sim, é um pouco de fungo, porém não é só fungo. Esse corrimento que tem os gruminhos, ele é uma junção de coisas que estão saindo ali, tá? Ele vai ser um pouco de fungo, tá? Aqui é específica, ó. Escudo do fungo. Tá? Depois eu vou explicar o que que é o biofilme. Mas é um pouco de fungo saindo junto com células mortas. Como o sistema imunológico ele tá combatendo aquele fungo, ele também vai causar algumas lesões, tá? Então, vai sair um pouco de células mortas aqui naquele corrimento, tá? E também um pouco de pele que está descamando. Então, na verdade, é uma junção de coisas, tá? E aí, essa pele que está descamando, ela vai juntar, ela vai se misturar junto com o nosso líquido vaginal, que é o corrimento que é saudável, digamos assim. E aí, junto, tudo essas três coisas junto, as células de defesas mortas, pele descamando, né? Todo isso que está acontecendo ali naquele sistema imunológico, o que que ele está causando, tudo que ele está causando,
vai se juntar e vai formar esse corrimento, então, que a gente vê, tá? Então, na verdade, ele é uma consequência desse processo inflamatório que está acontecendo naquela situação ali. Depois, por que que algumas mulheres não sentem nada, né? Que foi a pergunta da Amanda, das sintomáticas. Isso é um ponto bem interessante. Só eu ir lá fazer um examezinho de cultura, se eu vou ali e faço o exame de cultura, tá? Geralmente, se ele ativou que tem cândida, se ele mostrou ali que tem a cândida, na maior parte das vezes essa mulher está com sintomas, porque ela tá aflorada, ela tá com excesso de fungo, que foi esse excesso de fungo que acusou lá no exame. O que que é esse exame de cultura? É um examezinho onde eu vou analisar tudo que tem naquela secreção. Pode ter bactéria, pode ter fungo, pode ter protozoário também, né? Que é o tricomonas. Então pode ter várias coisas naquela secreção. E então, assim, geralmente a mulher está com sintomas quando aparece no exame. Porém, importante a gente saber, como a cândida ela vive naturalmente no nosso corpo, muitas mulheres podem ter o fungo e simplesmente pode não ter sintomas. Tá? E aí é interessante, porque nesse caso, talvez tu nem saiba se tu tem o fungo ou não. Porque ninguém sem sintoma vai estar lá fazendo exame de cultura só por fazer. Então, assim, isso não é muito significante, né? Mas a questão é, só eu ter o fungo no meu corpo não significa nada. Ninguém vai usar um remédio só porque tem o fungo, porque ele é normal, tá? Ele tem até, na verdade, benefícios. Quando a gente comparar um fungo com outros micro-organismos, ele vai ser até benéfico, tá? Para combater esses outros micro-organismos que fazem parte do nosso corpo. Mas o problema todo é quando ele tá em excesso, realmente, tá? Então, uma coisa é estar com candidíase e outra coisa é ter o fungo no corpo. Então, se a nossa imunidade, a microbiota, tá? Que é esses bichinhos, né? Bactérias e fungos, estiverem em equilíbrio, tá? Tiver tudo equilibrado, o fungo tá numa quantidade boa, tá tudo normal, ele não vai te causar sintoma nenhum. Ele vai viver normalmente ali e tu nem vai saber que ele existe. O problema todo acontece no desequilíbrio, que é esse excesso de fungos. E aí, por que que a mulher geralmente ela tem um excesso de fungos com bactéria junto? Porque esse desequilíbrio, né? Não é só o excesso de fungo, só tem excesso de fungo, não. Esse desequilíbrio, ele é tudo. Ele vai ter desequilíbrio de tanto de bactéria boa, bactéria ruim, então um problema, toda uma doença, né, que acaba acontecendo ali naquela situação, naquele local, seja vaginal ou intestinal, tá? Então, por isso que a gente foca em arrumar esse intestino, porque na verdade a candidíase ela é só uma consequência de um desequilíbrio que aconteceu, tá? Depois vocês me falem se ficou dúvida. Vamos então para a parte da alimentação. Por que que tirar o açúcar, o leite e o glúten é o principal que a gente faz, né? Tem outros alimentos, mas esses são os principais. Porque o tratamento eficiente ele funciona de dentro para fora. O que que significa? A gente vai arrumar esse intestino, equilibrar esse intestino, né? Parar de alimentar esse fungo e as outras bactérias que também nos causam problema, né? Como a Gardnerella, que causa vaginose. A gente vai arrumar tudo isso para que, como consequência, essa região íntima também melhore. Porque o nosso corpo ele tá todo conectado, tá, gurias? Então, assim, ó, muitas vezes a gente pensa, o que que tem a ver o intestino com a vagina? Tá tudo conectado. Até na hora da higiene, na hora do sexo, é muito perto. Então vai ter essa conexão. Se eu tô com o intestino que não tá saudável, eu vou estar com a minha região íntima que não tá saudável também, tá? Então é essa relação. E o açúcar, primeiramente falando, né? O açúcar, ele é o alimento favorito do fungo. Por quê? Esse fungo ele vai ter facilidade em se alimentar do açúcar. Então, assim, eu vou comer uma salada, vou comer outros alimentos. O fungo ele não consegue se alimentar de forma facilitada. Quando é o açúcar é um alimento simples. Então, o fungo ele tem facilidade de se alimentar, tá? Então, aqui falou, ó, que o excesso de glicose, até a questão da diabetes, né? Vai acontecer essa alteração do pH, tá? E acelerar o crescimento de fungos. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando para ver se a glicose tá legal, se não tá alterada, porque vai facilitar a candidíase com certeza. Depois nós temos o glúten e o leite, que aí é polêmico. Não quer dizer que o fungo se alimente diretamente disso, tá? Do glúten e do leite. O que que a gente tem como relação aqui é saúde intestinal, como todo falando. Então, o glúten e a proteína do leite, tá? Nem é a lactose aqui. A lactose é o carboidrato do leite. Mas falando da proteína do leite, né? São alimentos que têm difícil digestão. Então, se eu tenho uma mulher que tá com o intestino que tá desequilibrado, que não tá legal, a gente vai consumir glúten e esse intestino ele vai passar mais trabalho para digerir esse glúten. Esse intestino vai passar mais trabalho para digerir o leite, entende? E aí isso vai gerar mais inflamação, vai gerar mais desequilíbrio intestinal, tá?
Essa mulher, quando está com o intestino desequilibrado, ela vai ter dificuldade também de digerir os alimentos, né? Então ela vai ter dificuldade de digerir qualquer alimento. Mas aí tu pensa, tu vai dar um alimento difícil de digerir para uma mulher que está com dificuldade de digestão, né? O que que acontece? Esses alimentos que não são digeridos viram alimento para o fungo. E aí fica aquele ciclo infinito do fungo crescendo, porque está se alimentando, né, daquele alimento que ele ali tá, não está sendo bem digerido. E outro problema também importante: alimento mal digerido, eu não consigo absorver vitamina, não consigo absorver mineral, tudo isso, tá? E aí eu vou ficar com a imunidade prejudicada também. Então, é uma estratégia, tá, de melhora da saúde intestinal e como consequência a gente tem melhora dessa saúde íntima também, tá, gurias? Tá? Então a gente vai melhorar a inflamação tirando esses dois. Não são 47 slides, tá? Não se preocupe. Tratar o parceiro é sempre necessário. Aqui é interessante, né? A candidíase ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Porém, mesmo não sendo considerada uma doença sexualmente transmissível, né? ah, Ela ainda pode passar. Então, ainda é transmissível, para vocês verem, né? Por que que não é uma doença sexualmente transmissível? Porque como eu já tenho fungo no meu corpo, eu não vou pegar uma doença de outra pessoa, digamos assim, né? O fungo, ele tá no meu corpo, ele só realmente tá numa situação onde ele tá aumentado, tá em desequilíbrio, tá? Então, eu não vou pegar de outra pessoa. Porém, ele é transmissível no sentido de, se eu fizer alguma relação sem preservativo, eu posso passar para o meu parceiro. Por quê? Vai ter muito excesso de fungo ali. O teu parceiro pode estar com o sistema imunológico, tá? Enfraquecido. Então, ele vai poder pegar ali pelo próprio contato, tá? Geralmente, o médico só vai passar pomada, medicamento, se o parceiro estiver com sintomas, tá? Que vai ser a coceira, a descamação no pênis. Aí sim, aí ela vai passar antifúngico, pomadinha pro homem, né? Porém, quando ele não está com sintomas, geralmente não se usa. Porque mesmo que o homem tenha cândida na mucosa dele, que é normal também, ele não vai geralmente passar para a mulher, tá, gurias? Acho que meu notebook vai ficar sem bateria. Tá. Mas aí, ele não vai passar para a mulher, tá? E aí, uma coisa interessante que geralmente não se faz, mas pode ser válido tratar o parceiro mesmo sem sintoma, tá? O parceiro, aí teria que ser com o médico, tá, gurias? Porque aí tratar o parceiro, né, seria com medicamento aqui nesse caso, porque o parceiro tá sem sintoma, a gente não vai nem saber se tá resolvendo. Mas existe alguma coisa na literatura que fala, dá pra carregar aí, pra pegar, tratar o parceiro, tá? Pra gente diminuir essa carga de fungos, digamos assim, do homem, tá? Mas geralmente não é a situação relevante aqui, até porque quem tem os sintomas geralmente é a mulher mesmo, né? Depois, por que que a pomada e o comprimido às vezes falham? Essa parte aqui é muito interessante a gente saber, porque o que que acontece, tá? Cada vez tem acontecido mais a resistência fúngica que a gente chama. Resistência fúngica é o quê? Quando o medicamento ele não funciona mais. Então, o medicamento ele fica resistente realmente. Por que que acontece essa resistência? Por que que o medicamento ele vai parar de funcionar? Porque o fungo ele é mais inteligente do que a gente pensa. Então, esse fungo ele vai criar mecanismos de defesa, tá? Para combater esse medicamento. Então, por que que não é inteligente eu usar o antifúngico a longo prazo? Usar o antifúngico toda hora ou ir lá e ficar me automedicando? Porque eu vou estar facilitando uma resistência fúngica, tá? O fungo vai ficar entrando em contato com aquele medicamento toda hora e ele vai aprender a combater. E isso faz com que o fungo se fortaleça mais, tá? Em vez de matar o fungo, a gente está fortalecendo o fungo, né? Na verdade, é um tiro no pé aí. Então, isso é um problema de saúde pública hoje, gurias, porque realmente a gente não tá conseguindo tratar candidíase e doenças mais sérias, né? Doenças de candidíase sistêmica mesmo, né? Candidíase no sangue com antifúngico, tá? Então, a questão é, o fungo ele vai se defender. Primeiro lugar, são as hifas, né? Que aqui até eu expliquei de forma mais, assim, para mais simples, né? Ó, o fungo ele vai estar em formato de bolinha, que é o formato inofensivo, e ele vai criar bracinhos que vão entrar e penetrar na pele ali do nosso intestino ou vagina, tá? Então, essas hifas é uma forma do fungo conseguir invadir os tecidos. Bem, depois nós temos o biofilme, que é o maior problema de todos, que nada mais é do que um monte de célula acumuladinha, elas vão criar como se fosse um muro para se defender, tá? Um escudo.
E aí, esse é um mecanismo de virulência bem importante, tá? Que é o biofilme, que vai combater esse antifúngico. Tá? Então, o antifúngico não consegue entrar naquele biofilme, não consegue entrar lá na célula para matar a célula do fungo, tá, gurias? Então, são dois mecanismos que acontecem, por isso que a gente está cada vez mais com resistência aos medicamentos, tá? Então, é muito normal hoje usar antifúngico e não funcionar. Muito comum mesmo. E aí, entrando nessa questão da resistência, tá? A gente acaba vindo pro que funciona, né? Que seria essa parte de parar de alimentar esse fungo, e aí a gente vai matar o fungo de fome que eu falo, né? Realmente. A ideia é essa, parar de dar os combustíveis que o fungo gosta e fortalecer a tua imunidade, porque quando o teu corpo ele tá mais forte, o teu sistema imunológico consegue combater esse excesso de fungos de forma mais eficaz. Tá, gurias? Então é mais ou menos isso, tá? A ideia do acompanhamento. E eu acho que as perguntas foram super legais e relevantes para a gente conseguir entender um pouco mais do que está acontecendo no nosso corpo mesmo, que é tão importante, tá? E aí agora eu vou desconectar aqui da tela e aí a gente pode conversar um pouco melhor. Tá? Deixa eu descompartilhar aqui. Ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Tá tudo certo. Sim. Tá. Estamos. Tá. Eu parei de compartilhar agora, eu acho, né? Tá. A tela do teu notebook tá aparecendo aqui pra mim. Ah, deu. Eu vou ter que pegar só o carregador do notebook aqui, gurias. Porque senão vai ser complicado. Sou todo ouvidos, gurias. Pra gente conversar melhor, é muita informação, né? Sim. Ai, primeiro que tá frio demais, mas tá. Muito, nem me fala. E aí eu ligo o ar, e aí me dá tosse, e aí eu desligo e fico com frio, e aí eu fico o dia Tá inteiro assim. 12 graus aqui, pelo menos. Aí tá 12. Ah, não, aqui tá bem pior. Ui, Deus me livre. Tá, eu não sei se eu posso. Pode falar, mano. Tu falou da questão ali do açúcar, né? Da gente diminuir esse índice de açúcar e parar de sustentar a cândida, né, no corpo. Mas aí como é que ficaria, por exemplo, a frutose das frutas, né? Tipo, sabe assim, que é Tá, açúcar, né? Tipo, é diferente, tá? É aí que tá, é muito diferente. Frutose, aí as pessoas acabam às vezes confundindo. hum, Frutose a gente chama de açúcar da fruta, né? A gente chama popularmente, tá? Mas a frutose, mesmo ela sendo o açúcar da fruta, né, que é o carboidrato, tu pensa que não vai ter a mesma composição do açúcar de cana, que é o açúcar branco, né, que é a sacarose, que é um açúcar mais sim. simples, mais fácil do fungo se alimentar. Então, a sacarose é um açúcar muito simples que o fungo se alimenta com mais facilidade. Já a frutose não. E outra coisa interessante que a gente tem que lembrar, a frutose, ela não vem só o açúcar da fruta, não, ela vem com fibra, vem com um monte de coisa, né? Não vem só a frutose isolada. Então, isso faz diferença. A forma como eu vou consumir aquele alimento também faz diferença, tá? E assim, ó, se a gente for parar pra pensar, o que que causa um desequilíbrio intestinal? Né? E isso às vezes a gente vê muito na internet. Ah, porque tem que tirar tal fruta que é doce. Tá, mas Sim, ninguém ficou com candidíase porque comeu fruta demais, né? sim, sim. Isso não aconteceu. Então a culpa nunca é da fruta, né? Então, é mais ou menos isso, tá? São compostos diferentes, estruturas moleculares diferentes, tá? É por isso que a gente Não, não pode fazer essa comparação de que seria um açúcar também. tá, entendi. É o que eu vejo um monte de gente falando disso, tipo, não come fruta, não come o glúten, leite e derivados, aí fala que eu tinha comentado contigo, tem que se alimentar de uma dieta, como é que é? Cetogênica ou carnívora, tipo, Olha, vamos lá. essa da carnívora é muito polêmica, né, Amanda? Porque assim, ó, guria, É, isso é perigosíssimo, tá? Isso é muito perigoso. Isso aí pode dar infarto, doença cardiovascular, sobe colesterol. Isso é muito perigoso. Não se faz isso, não se come só carne, sabe? sim. Mas é algo que tem fontes aí. Mas a gente sabe que na literatura não tem nada defendendo esse tipo de dieta que seja saudável a longo prazo, né? Então é uma Ah, coisa tipo, perigosa.
É uma coisa Então, perigosa demais, de né? fazer. E outra coisa, Também. cetogênica é perigoso também. Por quê? Hum. A gente vai liberar corpos cetônicos, tá? Que são estruturas que vão, que a longo prazo, tá? Eles podem te fazer bem mal. Agora até me esqueci direitinho para explicar para vocês esse mecanismo. Mas é bem perigoso porque assim, ó, a gente vai estar consumindo uma dieta com baixíssimo carboidrato. E assim, o nosso cérebro, ele só consegue absorver a energia de glicose. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Então a gente precisa do carboidrato, não tem como a gente isolar o carboidrato, né? E Sim. aí, o que acontece na dieta cetogênica? Quase não tem carboidrato. Então isso a longo prazo, perigosíssimo também, tá? Meu Deus. É. Não. O intestino, ele apresenta essas mesmas sintomatologias que a gente tem, tipo, na vagina, tipo, ele é, ou é só a parte de distensão, de gás, independente do que tem ali, se é bactéria, se é fungo, se é, sabe, tipo, ele vai apresentar também essa descamação, essas coisas assim também. Olha, aí se o fungo se o fungo tem descamação também, É se tipo no ele tem intestino, sabe? Se Quando ele tem tá descamação, inflamação. a gente não tá vendo, né? O que que acontece às vezes, né? Eu já vi já relatos, até eu tinha quando eu era mais nova, essa parte de sair um muco branco nas fezes, que pode ser Ah, fungo, tá? tá, tá. Então isso está relacionado ao excesso de fungos no intestino. Só que é difícil a gente entender o que realmente está acontecendo lá, porque a gente só vai ver os sintomas, a gente não tá vendo, né, o que está acontecendo. A gente só vai sentir os sintomas, que é exatamente esses. Distensão, estufamento, gases, é tudo isso que a gente percebe que tem alguma coisa errada. Por isso que a gente tem que olhar. Fabiola, e uma pergunta, Cris, aqui, e sobre a Hum. coceira no ouvido. Quando já também tá, o fungo tá bem espalhado no corpo da gente, no sangue, porque, gente, a coceira no ouvido, acho que comigo é um dos sintomas que mais é presente, assim. Tá. Cris, o que que é essa coceira no fungo, tá? Geralmente, quando a gente tem excesso de fungos no intestino, a gente vai ter várias consequências, digamos assim. Uma delas é a candidíase, outra pode ser o excesso de fungos nas unhas, né? Que a gente tem, que é aquela unha branca. Então, assim, ó, não é um lugar só. Tem a vagina também, mas pode ser na pele. Tem gente que tem as manchas brancas na pele, né? Que eu tenho paciente que tem. E aí, o que acontece do ouvido? O ouvido é mais uma questão do fungo também. Tem um fungo que se chama malacésia, o nome do fungo, que é um fungo que ele tem no canal auditivo. Só que assim, ó, eu não sei se é esse o caso. Como o teu histórico tem histórico de candidíase e excesso de fungos, imagino que seja o fungo. Mas aí nós teríamos que analisar para ver se é o fungo que tá te causando essa coceira nos ouvidos, tá? E aí, quem sabe até entrar com alguma coisa, algum antifúngico local. Teria que ver com o médico em relação a isso. Mas eu vou anotar para perguntar isso aí. Essa pergunta é boa. Tá ok, Fabiola, obrigada. Eu até vou anotar aqui dessa Porque parte. mesmo eu não tendo mais os sintomas na vagina, mas eu ainda percebo alguma coceirinha no ouvido de leve e também as crises de rinite. Inclusive, eu estou com crise novamente, que ela não acaba. Mas Crise de rinite, sinusite. tu tem consumido leite e derivados, Cris, ou não? Não, não, eu já abortei faz tempo, eu só uso vegano. Tá, então não podemos falar que está relacionado a isso nessa parte da rinite e da sinusite, né? É, O bom é tu porque também o clima aqui é muito quente, o clima aqui é terrível na minha cidade, então não sei se é, e assim, eu percebo que muita gente tem aqui, né, esse problema. Eu não sei se está associado somente ao fungo, mas eu sempre tive desde criança rinite, sinusite, independente da candidíase, então pode ser já um sistema algo crônico, não sei. é muito comum rinite e sinusite, gurias, muito comum. Mas aí o que a gente sabe que tem alguns alimentos que pioram essa parte Sim, essa parte aí dos sintomas. Temos que ver a longo prazo. Agora eu não me lembro faz quanto tempo que tu tá de dieta. acho que já faz uns 2 anos, dois anos Tá, isso aí. que eu faço esse acompanhamento. Assim, ó, o que que tu pode fazer? Usa o NAC que eu sempre te passo ali, né? Ele é muito bom para essa parte de rinite, Sim, tô usando. usa ele. Isso aí de rinite e sinusite é bem chatinho de tratar, gurias. Bem, bem chatinho mesmo. É.
Olha dentro de casa se não tem alguns mofos dentro de casa, Cris. Se não tem alguma coisa que tá te atacando, sabe? Porque às vezes Sim, nem é alimentar, às vezes é um mofo escondido atrás de um lugar, né? Dentro de casa. sim. Hoje mesmo eu fiz limpeza do ar-condicionado por conta disso, porque essa crise ela veio muito forte agora, esses dias. Dá uma olhada em tudo aí para dar uma analisada. Uhum, sim. Não sei, essa Pode questão falar. ali do biofilme, Fabiola, do tipo intestinal e vaginal, né? Tipo, como é que se quebra esse biofilme intestinal? Por exemplo, né? Eu sei que no vaginal alguns ginecologistas passam ácido bórico, que ele tem aquela capacidade de quebrar, que eu até tinha comentado contigo que eu usei, né? De quebrar, de diminuir a estrutura ali deles, mas a nível vaginal, mas é intestinal, tipo, como é que vocês fazem esse negócio? Tipo, Essa questão do biofilme intestinal é com isso aí. Tu vai parar de alimentar o fungo e parando de alimentar o fungo vai morrendo e aí com isso a gente vai se desfazendo esse biofilme. Além disso, tem suplementos também. Então, assim, como a gente conversou, com o próprio fortalecimento da imunidade, o teu próprio corpo vai fazendo esse processo de limpeza, tá? O que a gente sabe, por exemplo, o NAC. O NAC, ele é muito legal para essa parte de biofilme. Tem alguns suplementos que eles já mostraram a eficácia, né, de quebrar biofilme. Porém, é aquela coisa, é um processo, né? Não adianta a gente ir lá e entrar com um suplemento isolado, porque se tu não tiver nesse processo de alimentação, a gente não consegue resolver, né? Então, é o tempo mesmo que vai acontecendo o processo lá dentro. aí uma pergunta que eu queria fazer pra ti. Tipo assim, aquela, aquele tintura que tu me passou, parece que me ajudou bastante na parte do feijão, sabe? É para Tipo, isso mesmo que ela serve. eu comi 3 dias agora seguido. Não botei nem muito porque eu fiquei com medo, né? Mas, tipo, foi bem de boa, assim. Mas aí eu fui dar uma pesquisada. Será que é bom deixar de molho, assim, esses alimentos, tipo feijão, lentilha, um pouco dias antes, assim? Ou tu acha que não? Com certeza. O feijão, sim, tá? Eu até achei que tinha te comentado sobre isso na consulta, mas eu sempre oriento que o feijão de molho, pelo menos Tá, um dia, e depois descartar toda aquela água. Porque a água ali tem aflatoxinas, tem toxinas que fazem mal. Então a gente não pode usar a água que deixou de molho para cozinhar. Descarta aquela tá. água. Beleza. Ah, Não, isso vai tá, te só pra ajudar, saber. com certeza. Tá, show. Tu ficou com mais alguma dúvida, Amanda? Não? O meu Tá, tá de boa aqui. Vai tá. chegar, acho que amanhã já chega o suplemento que eu vi ali no negócio do correio. Eu vou começar a parte da suplementação ali também. Perfeito. Aí só eu tinha comentado contigo ali no WhatsApp, que eu fiquei, tipo, meio assim, a dúvida. E a tal da ferratina que ela falou pra mim, que aí eu não. Da ferritina, né? Tu comentou que Isso, assim. ela comentou que tem Ela que falou que tá aumentar. baixo. É. Não, agora a gente vai começar com a tua suplementação. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Certo. Tu chegou a me Tá passar pelo 40 e WhatsApp teus pouco. exames, né? Passei, tá 40 e pouco, tipo, do ano passado pra cá era 38,2, agora tá 44, um negócio assim. A vitamina C, tu disse? Não, Não, a a ferritina. ferratina. É. Tá, que é o armazenamento do ferro. Deixa eu ver aqui. Mas aí também não sei se tem toda essa questão do intestino, sei lá, que, né? Sei. Eu preciso Engraçado saber. porque. Ah, tá, não, tá aqui. É, ferro sérico 110. É, e a Ah, tá, ferratina que. ferritina 38, tá? Ferritina tá baixa mesmo. Não, essa é do ano passado. A desse ano já tá 44. Ah, tá, deu uma subidinha. É, mas mesmo assim. Na tua suplementação tem ferro, porém, quem Certo. sabe, o que que acontece, tá? O ferro, gurias, ele é um alimento profundo. O fungo se alimenta muito de ferro. Então, às vezes, E? nem é indicado ficar suplementando muito ferro, porque senão muito vira alimento pro fungo. Então, por isso que tem pouquinho ferro na tua suplementação, porque assim, ó, na verdade, isso é um erro que acontece. A gente vai lá e suplementa só uma coisa. Só que uma coisa Aham. precisa da outra. Então, agora tu tá usando ferro, tá usando outros suplementos, tá usando vitamina C. Então, agora vai ser mais rápido de subir essa ferritina, entendeu? Ah, tá. Então, aí por isso Coisa- que não, por isso que eu fico meio assim de suplementar separado agora a ferritina, entendeu? Acho que dá Não, pra esperar mais um entendi. tempo. Show. Tá. Depois eu refaço ali de novo esses exames, aí eu te passo É as isso aí, isso ideias. aí. Aí a gente muda a estratégia. Show.
Gurias, alguém tem outra pergunta? Josi, Evelyn? Sabe, sim, sobre o ferro, no meu caso, né, eu tenho anemia, né, tu viu que eu tava com as minhas vitaminas bem baixas, né, e principalmente dessa questão do ferro. Eu tento na minha alimentação sempre botar beterraba e tudo mais, como tu disse, que alimenta o fungo, né, não é que alimenta, né, mas É, se a gente pior, tiver em excesso, né? Mas no teu caso, que tu tá bem, assim, não tem nada a ver. Agora tu tá bem, não teria por que a gente não fazer essa suplementação do ferro, entendeu? E assim, ó, o que que tu pode fazer também, que todo mundo pode fazer, né? Pra melhorar essa absorção do ferro. Sempre quando a gente tá comendo, por exemplo, almocei, ali vai ter bastante quantidade de ferro. Pós-almoço, a gente come um kiwi. É, isso é uma coisa básica que a gente faz. Come um kiwi, come um abacaxi, né? É frutas ricas em vitamina C, pra gente, a cerola também é muito bom, pra gente facilitar essa absorção, tá? entendi. Uhum. Tá? Então tu pode ir fazendo isso, Josi. Mas o que é legal? Tá fazendo mal pra usar o ferro, né? Não dá Legal. para escutar alguém tá com o fone ligado, não Deu sei. uma falhada. É que eu Acho acho que que tá dando interferência, gurias. Acho que com o fone da Josi ligado. Agora eu desliguei ela aqui. Mas, Josi, o que que tu vai fazendo? Usa o ferro e depois a gente vai acompanhando para ver o quanto subiu. Mas vamos terminar de usar o ferro, tá? E vamos ver que dosagem vai ficar para te parar de usar o ferro. Mas vai fazendo isso. Vai usando a vitamina C junto ali, que não precisa ser a vitamina C, né? Mas as frutas ricas em vitamina C para ajudar nessa absorção do ferro, tá? Não sei se tu vai conseguir falar agora porque eu te cancelei, mas eu tô tentando te ativar aqui. Ó, pedir para ativar o som. Eu tô tentando, tá? Agora Ficou deu, agora deu. Entendeu? Tá, tu entendeu Deu. certinho, Josi? Sim, entendi. Outra coisa que eu queria perguntar para ti, o bife de fígado, ele é uma boa opção, assim, pelo fato da questão do ferro, né? Eu tô tentando buscar alimentos, né, para não ficar muito nessa questão de usar a medicação, né, o suplemento, porque eu acho que no alimento é melhor tu buscar o que tu precisa, né, para tentar deixar com que essa base de ferro se estabilize, né? Perfeito, é isso aí que tem que pensar, Josi. Claro que assim, ó, na maioria das vezes a gente não consegue, ainda mais quando tá com o sistema mais fraco, né? A gente tá com a imunidade mais prejudicada, dificilmente a gente consegue estabilizar só com comida. Mas a tua ideia é perfeita, é isso mesmo, tá? O bife de fígado dele é fantástico, principalmente porque tu tava com a B12 baixa, se eu não me engano. Então ele é uma fonte riquíssima de B12, né? E de ferro também. Então, fígado, carne, as carnes em geral, feijão, né, lentilha, toda essa parte, assim, isso aí tudo é bom, tá? E também os vegetais verdes são bons, tá? Couve, espinafre, isso aí é legal também. Esses alimentos são bons, e aí tu come a frutinha rica em vitamina C pós-almoço, perfeito. Ai, que bom, então. Vou continuar com o meu plano, vou seguir o plano. Ah, isso aí, do bife de fígado, boa ideia. Gurias, falta 2 minutos, tá? Eu vou abrir a sala de novo, qualquer coisa, mas alguém tem mais alguma dúvida? não, para mim tá de boa. A minha dúvida maior também era essa questão do feijão. Mas como eu tô usando a tintura e tá de boa, eu falei, não, mas uma hora a tintura vai parar, como é que eu vou fazer depois, entendeu? Aí vai ter que ser essa questão do molho mesmo, então. Tu vai fazendo os dois, né? Já vai fazendo os dois. Deixa de molho o feijão e a tintura também, Tá, tá? show. Evelyn, tu tem alguma dúvida? Eu acho que é a única que não falou. E depois tem alguém aqui com o Xiaomi, que eu não sei quem é. Solange. Gurias, aí vou aguardar uns minutinhos, tá? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tá ótimo, tá. Eu não sei quem foi que falou só.
Foi a Solange, tá. Tá, então nós temos a Evelyn aqui e a outra pessoa que está com o Xiaomi. Gurias, a sala vai se fechar daqui a pouquinho, tá? Caso vocês não tenham dúvida, a gente vai finalizar a mentoria. Tá. Por mim tá tudo ok. Fechou. Por mim também. Bom. Então tá, gurias, eu fico disponível ali no WhatsApp, tá? Aí essa gravação vai ficar lá na Caifai, tá? Pra gente poder olhar de novo. E qualquer dúvida a gente segue conversando, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, da conversa, tá bem? Show, gostei bastante. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas. Atenção. Merece! Adorei as... Obrigada. Tá bem, gurias? Então tá. Beijão, boa noite.